Muito bem, meus irmãos. Nós vamos seguir com o nosso estudo, nossa meditação nessa manhã também da palavra do Senhor. Iniciamos na semana passada falando que temos nitidamente não apenas a impressão, mas a certeza de que muita coisa mudou na nossa vida, na nossa rotina, na nossa dinâmica do dia a dia. Mas, por um outro lado, algumas coisas não mudaram, meu irmão e minha irmã. Continuam sendo as mesmas. Dentre elas, o que nós carregamos aqui dentro. Mudou o exterior, mudou muita coisa ao nosso redor, mas aqui dentro do ser humano continua sendo a mesma verdade, a mesma realidade. Destacamos aqui na semana passada, e eu vou recapitular brevemente, que em meio a essa pandemia, em meio a toda essa situação que deveria promover em mim, em você, em nós, na sociedade, atitudes de amor, de carinho, de misericórdia, de bondade, eu sei que tem acontecido isso, mas ainda percebemos de maneira muito forte na nossa sociedade atitudes que já deveriam ter sido banidas da nossa relação. Por exemplo, destaquei na semana passada as fake news, que são mentiras propositais, com as mais variadas intenções. Destacamos aqui na semana passada a violência doméstica, que segundo as autoridades tem crescido cada vez mais. Destacamos aqui, por exemplo, a volta, e na realidade não havíamos deixado tanto assim, mas a volta às discussões partidárias nas redes sociais, onde as pessoas, de forma muito tranquila, deixam tomar o coração por um sentimento de ódio, de rancor pelo outro que pensa diferente dele e que tem uma convicção política diferente dele. E ficamos até assim pasmos, em certo sentido, porque muitos de nós, cristãos, fazemos parte desse tipo de comportamento. E vamos para a rede social e insultamos, agredimos o outro, quando deveríamos estar orando muito mais, usando as redes sociais para divulgar o amor e a graça e a misericórdia da pessoa de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, tudo mudou, mas a natureza humana continua sendo a mesma. Continuamos também nas nossas fragilidades, com os nossos medos, com os nossos temores, com a nossa preocupação do amanhã, em relação ao amanhã. Muitos têm adoecido nesses dias, desenvolvido síndrome do pânico, depressão, angústias severas da alma, e que demonstram também que a nossa natureza continua sendo humana, continua sendo frágil. Então nós observamos aqui uma fragilidade da nossa natureza, uma fragilidade psíquica, física, diante da doença e da enfermidade, moral e também espiritual. Porque as nossas atitudes são frutos do que nós somos. E nós não deixamos de ser quem somos. Por isso, nessa reflexão, eu trouxe aqui para que nós estivéssemos meditando a respeito de um entendimento da nossa natureza. Um retorno ao princípio, uma consciência mais viva de quem somos e de quem podemos ser. É isso que temos trabalhado aqui pela manhã, porque toda essa natureza que eu acabei de falar, de destacar esses exemplos, na realidade não foi sempre assim. Começamos então na semana passada a pensar sobre o ato criador de Deus. Quando o Senhor, o Eterno, se revelou, se fez conhecer através da criação. E lemos então lá em Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra.
Então Deus se revela, Deus se faz conhecer. E o Senhor tem a decisão livre da sua vontade de criar céus e terra. E de forma maravilhosa ordenar para que cada uma dessas coisas funcionasse na sua ordem de maneira maravilhosa, milagrosa, bendita, sustentando a si mesmo a criação. Deus não deu corda, não abandonou a criação, continua sustentando, mas o Senhor também deu ordem para que essa criação continuasse se desenvolvendo. Então é a partir dessa revelação que nós devemos construir uma visão de mundo, uma cosmovisão e entender quem somos. Quando falamos de cosmovisão cristã, nós falamos sobre alguns princípios. Nós lembramos então de que dentro dessa cosmovisão está a criação. E na criação lembramos também da queda. E posteriormente lembramos do ato redentivo de Deus, a redenção. E lançamos os olhos para o futuro, sabendo que haverá um dia da consumação. Criação, queda, redenção e consumação devem estar constantemente em nossas mentes e em nossos corações, como o agir bendito de Deus, mostrando essa progressividade da revelação do próprio Deus, e que tem tudo a ensinar ao meu coração e ao seu coração. Lemos na semana passada, eu quero ler novamente, as palavras do reverendo Leandro Lima, que escreveu assim, a respeito de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, não está lançando um conceito meramente religioso. Esse é um conceito necessário. É a explicação que esclarece o que até então seria inexplicável. Todos os homens, cristãos ou não, deveriam acatar esse conceito a fim de que tudo faça sentido. Se Deus não é criador, não existe razão. Então, meu irmão, minha irmã, não é meramente uma questão religiosa, uma expressão religiosa. É uma realidade da essência do ser humano. E todos os seres humanos não deveriam ignorar, deveriam saber e conhecer a sua origem, de onde viemos. Não viemos do acaso, não viemos de um Big Bang. Nós viemos de um ato criativo de Deus, proposital, gracioso e bendito. Eu não sou fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Nós somos frutos do amor bendito de Deus e da sua livre vontade em me criar e em criá-lo. Olha, eu nem ainda vou seguir aqui, mas eu quero fazer um parêntese. Nesses dias de coronavírus, nesses dias de caos sobre a terra, nesses dias de correria para um canto e para o outro, como é bom saber que existe um Deus que criou todas as coisas, que nos criou e que nos tem em suas mãos. Como é bom saber que a nossa vida não é fruto do acaso, então não será o acaso que porá fim a ela. Não será o acaso que vai gerenciar a minha vida. Quem gerencia a minha vida, quem governa a minha vida e quem governa a sua vida é o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno, o Rei Soberano, bendito e santo. Fizemos algumas considerações e eu quero apenas fazer uma daquelas que fizemos na semana passada. Há quem adore a natureza. Olha, a natureza é algo fantástico, lindo. Essa ação contemplativa não deve também largar o nosso coração. Devemos observar a natureza e reconhecer, como diz o Salmo 19, que a natureza expressa a grandeza de Deus. Mas nós não adoramos a natureza. Nós adoramos o Criador.
Nós não nos curvamos ante a natureza, nós curvamos ante os pés do nosso Senhor. Quando refletimos a respeito da criação, nós refletimos a respeito do louvor e da adoração que Deus é digno por todo sempre. Por isso, passamos por esse primeiro momento e fomos então a essa percepção da criação da natureza. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo e vamos falar sobre a criação do homem. Entenda, esse estudo aqui nós não vamos entrar em muitos pormenores, porque existe uma linha aqui que nós estamos seguindo de uma visão, de uma cosmovisão de criação, de queda, de redenção, de consumação. A nossa preocupação e a nossa linha de estudo está em observar essa pandemia que temos, em olharmos para a nossa natureza e percebermos o agir de Deus, a direção de Deus nas nossas vidas, não apenas nesses dias, mas para os dias que se seguem para a eternidade. E perceber a nossa natureza e pensarmos também no ser de Deus, porque isso é saúde para o nosso coração e para a nossa vida. Então eu quero pensar aqui como texto básico para nós, Gênesis 1, versículo 26 e 27, que nos diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quero sugerir para você depois, se puder, se tiver com a canetinha aí na mão, anote como textos complementares para o que vamos falar hoje. Gênesis 2:7, Gênesis 2:19 a 20, Salmo 8, 5 a 8, Eclesiastes 12, versículo 7, Mateus 10, versículo 28, Lucas 23, 43, Efésios 4, 24, Romanos 2, versículo 14 e 15. Vai ficar salvo aí na live, depois você pode pegar de novo. A confissão de fé diz assim, quanto ao homem e a imago Dei: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, dotando-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Muito bem, meus irmãos. A confissão de fé traz para nós aqui essa declaração que é o que cremos enquanto cristãos. O Senhor criou o homem, a imagem de Deus o criou, e o Senhor deu uma ordem para que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor dotou o homem de capacidade nessa construção de imagem e semelhança, de cumprir e de entender muito claramente aquilo que Deus estava pedindo. Assim, irmãos, nós não temos dúvidas que foi Deus que nos criou. Não temos dúvida
quando pensamos a respeito da nossa natureza, que o início, o princípio para entender a nossa natureza é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O conceito de imagem e semelhança de Deus é o coração da antropologia cristã. Quando falamos em antropologia, quando falamos no homem, a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, é o coração dessa doutrina. Nós entendemos que o Senhor nos fez de forma maravilhosa e bendita e nos fez a sua imagem e semelhança. Queridos irmãos, assim diz o reverendo Adão Carlos: os vegetais e os animais foram criados segundo a sua espécie, mas o homem, a imagem e semelhança de Deus. No sentido restrito, consiste no verdadeiro conhecimento e retidão, santidade com que o homem foi dotado na criação. E no sentido mais abrangente, inclui também o fato de o homem ser o ente espiritual, racional, moral e imortal. Quando falamos então aqui a respeito da imagem e semelhança de Deus, nós pensamos nessa capacidade que Deus deu ao ser humano de espelhar algumas das características que estão no próprio Deus, que estão na sua natureza. E o Senhor nos fez pessoa, o Senhor nos fez um ser moral, o Senhor nos fez um ser com capacidade de conhecimento, o Senhor nos fez um ser com capacidade de realização, de fazer, não do nada, mas a partir do que Ele já criou, também criarmos nós. E eu sigo aqui ainda que em Gênesis 2, versículo 7, detalha mais a criação do homem, ainda, que Deus o formou do pó da terra. E assim então diz mais uma vez o reverendo Adão Carlos Nascimento. Gênesis 2,7, detalhando mais a criação do homem. A Bíblia afirma que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Assim então comenta o reverendo Adão: o corpo do homem foi feito de material que Deus havia criado antes, e que no contexto bíblico é chamado de pó da terra. Mas a alma surgiu como resultado do sopro divino. O primeiro homem era formado por um elemento material, o corpo, e por um elemento imaterial, a alma. A doutrina bíblica do homem deve nos libertar da visão do mundo em relação ao ser humano, e gerar em nós louvor a Deus e atitudes abençoadas para com o próximo. Então, mais uma vez aqui no finalzinho, a doutrina bíblica do homem deve nos libertar da visão do mundo em relação ao ser humano e gerar em nós louvor a Deus e atitudes abençoadoras para com o próximo. Pensar nessa nossa construção e nessa realidade enquanto homens à imagem e semelhança de Deus deve nos libertar da imagem, da visão, da construção antropológica que o mundo tem. Vamos falar mais à frente, semana que vem falaremos sobre isso, mas o mundo tem uma visão, a sociedade tem uma visão do ser humano enquanto um objeto. Observamos isso muitas vezes. Observamos que a relação social com o outro não é meramente por um valor em essência do que é o ser humano, mas há camuflado em muitas atitudes, interesses e uma visão distorcida do que de fato é o ser humano. Por isso, meus irmãos, é fundamental voltarmos ao início. Iniciei aqui falando a respeito de algumas atitudes do ser humano, e poderia citar outras aqui. Agora nossa atenção está voltada para o coronavírus.
Estamos nós nesse confinamento. Mas, queridos irmãos, nós sabemos muito bem que muitos de nós já experimentávamos um pouco desse confinamento. Por conta da violência que há nesse mundo, da maldade que nos cerca, sabemos nós de corrupção nas mais variadas camadas dos governos. Sabemos que havia e continua havendo um alto índice de violência doméstica. Sabemos que continua havendo distorção da verdade para se defender ideologias. E sabemos que, como eu disse aqui, o ser humano no princípio não era assim. Não é, me perdoe usar esse termo, mas não é culpa de Deus, não é culpa do Criador, mas é responsabilidade humana, responsabilidade de cada um de nós. Via de regra, quando pensamos na natureza humana, o que salta aos nossos olhos são essas ações de maldade. Quando pensamos em sociedade, pensamos no medo que nós, seres humanos, provocamos uns aos outros. Mas o Deus eterno, bendito e santo, não nos criou assim. Por isso, ao invés de iniciarmos pela queda, para falarmos da natureza humana, nós iniciamos falando da criação do ser humano, à imagem e semelhança de Deus. O reverendo Leandro Lima escreve algo que contribui muito para esse entendimento aqui em nosso estudo. Diz assim: quando as pessoas começam a apresentação do Evangelho pela queda, quase podem dizer, errar é humano. Tenho certeza que você completou aí. Mas errar não é humano, ou seja, não é algo próprio da humanidade por criação. É algo que sobreveio com a entrada do pecado no mundo. Por isso, o problema não está no Criador da humanidade, nem na criação em si, mas no que a criatura decidiu fazer com a liberdade que o Criador soberanamente lhe deu. É muito importante estudar a criação, pois assim podemos entender o homem e a própria redenção. Entendemos, irmãos? Se eu e você agora pudéssemos colocar essa verdade bem firmada no meu coração e no seu coração. Que nas nossas relações, no nosso dia a dia, extravasa essa velha natureza, como o apóstolo Paulo chama. Mas a natureza inicial, a natureza que Deus nos deu na imago Dei, ela é a natureza do amor, do perdão, da construção de uma sociedade em paz, de uma construção onde cada coisa acontece no seu devido lugar e onde há uma teocracia. Deus é o Senhor, o governante absoluto das nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos conhecer essa verdade e nos lembrarmos que Deus nos criou para Ele e nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança, há umas discussões teológicas, exegéticas, mas a grande maioria dos teólogos concordam que imagem e semelhança é uma coisa só. É essa característica que nós dissemos aqui há pouco, onde nós fomos criados parecidos com Deus. A humanidade está na relação com Deus, numa relação de criatura e Criador. E a humanidade hoje
é muito diferente daquilo que Deus nos criou. Houve um momento em que o ser humano era humano. E houve um momento em que nós nos tornamos desumanos. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Quero seguir aqui então observando que a nossa existência é fruto da vontade de Deus. Vontade soberana e sábia. Houve uma concordância na Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo, todos presentes na criação. Há um consenso nessa comunidade da Trindade. Nos criar. E nos criar para a glória de Deus. Depois de criar o ser humano, e dizemos assim, usando uma linguagem antropomórfica, ou seja, dando qualidades humanas a Deus, que com as suas próprias mãos, Deus criou o homem do barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E aí diz o texto que só aí passamos a ser alma vivente. O sopro de fôlego, o sopro de vida, soprado por Deus. Nossa natureza, há uma ligação profunda com a terra, com a criação. Fomos criados no barro. Mas a nossa natureza também é espiritual. Fomos criados pelo fôlego de vida que o Senhor Deus nos deu. Louvado seja o Senhor por isso. Não nos esqueçamos disso nesses dias, meu irmão e minha irmã. Há em nossa essência uma parte humana ligada a essa terra, relacionada à criação de Deus. E então vivemos com o pé no chão, sabendo que estamos ligados a essa terra. Mas o relato bíblico de Gênesis nos diz que nós também fomos criados e só aí passamos a existir e a ser alma vivente. A vida só passou a ser uma realidade do ser humano quando Deus soprou o fôlego de vida. Não ignoremos a nossa natureza espiritual, meu irmão e minha irmã. Por isso devemos nos apegar cada vez mais ao Senhor, ao Deus eterno. Vida de oração, leitura bíblica, busca na palavra de Deus. Porque enquanto vivemos nessa dinâmica da existência, enquanto aqui na terra, trabalhamos, comemos, bebemos, vestimos, dormimos, descansamos, nós, enquanto seres humanos, necessitamos muito mais do que apenas de comida, de bebida. Necessitamos de Deus. É maravilhoso perceber Deus soprando fôlego de vida em mim e em você. Quero citar mais uma vez o reverendo Leandro Lima. Ele vai dizer: o ser humano não é só uma criatura, é uma pessoa. E diz assim: o que Deus colocou dentro do ser humano, não foi colocado em nenhum animal. Ou seja, o sopro de Deus. E a essência é que o homem passou a ser alma vivente. É preciso destacar a atitude íntima de Deus ao se aproximar e soprar nos lábios do homem. Ele infunde no homem um pouco de sua própria vida. Isso destaca a singularidade do ser humano como criação de Deus. Ele é mais do que uma simples criatura. Ele recebe o dom da personalidade. Por que Deus fez isso? Pergunta o reverendo Leandro Lima, e ele mesmo responde: porque Deus queria e quer um relacionamento pessoal com o homem. Por isso, o Senhor nos criou
à sua imagem e semelhança. Não somos animais, somos pessoas, criados por Deus e para o louvor da sua glória. Deus nos criou com condições de atos de bondade, de amor, de misericórdia e de relacionamento. Van Gruning assevera que, ao criar a humanidade à sua própria imagem, Deus estabeleceu uma relação na qual a humanidade podia refletir de modo finito certos aspectos do infinito Rei Criador. A humanidade deveria refletir as qualidades éticas de Deus, tais como retidão e verdadeira santidade, como diz Efésios 4, 24, e seu conhecimento, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 10. Caminhando nessa mesma perspectiva, o reverendo Gildásio Reis diz: o homem reflete a imagem de Deus por ter atributo que chamamos essenciais nele, sem os quais ele não poderia continuar sendo o que é. Ou seja, sem essas qualidades o ser humano deixaria de ser, nessa relação, a imagem e semelhança de Deus pactual. Então Deus nos concedeu a graça de intelecto, a faculdade de raciocinar, a inteligência, capacidades intelectivas em geral, que refletem aquilo que Deus tem, ou aquilo que Deus é, diz o reverendo Gildásio. Ainda, afeições naturais, e ele as descreve, é a capacidade que o homem tem de ligar-se emocionalmente e afetivamente a outros seres e coisas. Deus se relaciona conosco e nos criou com a capacidade de nos relacionarmos com Ele e de nos relacionarmos uns com os outros. A liberdade moral, que é a capacidade que o homem tem de fazer as coisas obedecendo a princípios morais, a leis que Deus colocou no nosso coração, na nossa construção. Ainda mais, a espiritualidade. E diz o reverendo Gildásio, a Escritura diz que o homem foi criado alma vivente. E isso é a natureza imaterial do homem. Deus é espírito, e num certo sentido, o homem tem traços dessa espiritualidade. Somos seres espirituais e as pessoas ignoram isso. Muitos de nós temos vivido como se a nossa história fosse essa história aqui apenas. Mas somos seres espirituais. E assim também imortais. Depois de criado, o homem não deixa mais de existir. A morte não é para o corpo, mas para o homem. Morte é separação e não cessação da existência. A imortalidade é essencial. Deus é eterno e Deus nos fez imortais. Ou seja, não há uma aniquilação da alma, mas o que haverá na consumação é um destino eterno, de vida com Deus ou de vida ausente do relacionamento de Deus. Essas verdades devem perspassar a nossa consciência a respeito de quem somos. Nós não somos apenas seres físicos, somos seres espirituais. Deus nos criou com a condição de amar, de perdoar, assim como Ele nos ama. É maravilhoso quando lemos na Bíblia a relação de Deus para conosco e diz assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Deus nos comunicou aquilo que está na sua essência. Deus é justo e nos criou com condições de sermos justos. Deus é amor
e nos criou com a condição de amarmos. Deus nos perdoa e nos criou com a condição de perdoarmos. Deus é misericordioso e nos criou com a condição de exercermos misericórdia. Quando o Senhor nos criou assim. Embora não seja o nosso tema aqui agora, que vamos falar isso semana que vem, ou melhor, na outra semana. O Senhor, mesmo com a queda, tem preservado pela ação do Espírito Santo sobre toda a humanidade, não apenas dos crentes, mas sobre toda a humanidade, promovendo ainda ações de amor e misericórdia. Quando alguém age com amor e com misericórdia, com justiça, com bondade, com fidelidade, quando alguém age com algumas dessas características que são características de Deus, é porque o Senhor ainda tem usado de bondade para conosco, de misericórdia, de amor. E o Espírito Santo continua agindo em toda a terra, de maneira muito específica e especial no crente, mas sobre toda a terra, freando a maldade, freando sim, essa nossa natureza caída. Temos visto muitas coisas, mas louvado seja Deus, que ainda não nos abandonou e não nos abandonará. Apenas a nossa natureza caída. Lembremos que, em essência, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, com seus atributos que foram comunicados. Reverendo Adão Carlos, mais uma vez, diz assim: os atributos de Deus são propriedades ou qualidades de Deus, mencionados na Bíblia ou deduzidas de seus atos. Os atributos que só Deus possui, como imutabilidade, são chamados de atributos incomunicáveis. São assim denominados para caracterizar que eles não foram concedidos aos homens. Aquelas características que os homens também possuem, como amor, são chamados de atributos comunicáveis. A diferença é que as qualidades humanas são imperfeitas e os atributos de Deus perfeitos. Louvado seja o Senhor por essa comunicação dos seus atributos a mim e a você. A Bíblia nos diz que Jesus é o varão perfeito. Por isso, meu irmão e minha irmã, quero caminhar aqui para a conclusão desse nosso estudo de hoje. Lembrando que nós não fomos criados maus, que nós não fomos criados para deixarmos de amar, deixarmos de perdoar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com condições de exercermos essas atitudes. E assim eu quero te convidar a olhar para o varão perfeito, para olhar o Deus encarnado, o Verbo encarnado. Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como diz o evangelista João. E Jesus Cristo nos lembra então dessa nossa criação em essência, primária, da Imago Dei. E o Senhor, em todo o seu ministério e de forma maravilhosa na cruz do Calvário, demonstrou amor, misericórdia, graça e perdão sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando ele disse está consumado, ele então nos resgatou para a possibilidade de voltarmos a viver dia a dia, não de forma perfeita ainda, expressando a imagem e semelhança de Deus. Meu irmão e minha irmã, expresse a imagem e semelhança de Deus nos seus relacionamentos aí na sua casa. Expresse a imagem e semelhança de Deus nos seus relacionamentos com os seus vizinhos. Expresse a sua imagem e semelhança de Deus vivendo esse relacionamento com o Senhor em oração, em devoção, em leitura bíblica.
Expresse a imagem e semelhança de Deus, olhando para a pessoa de Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé, como Salvador, como Senhor absoluto da nossa vida, como mestre da nossa alma. E assim, vivamos dia a dia a paz que excede todo o entendimento. E assim a paz há de tomar as nossas relações e acalmar o nosso coração nesses dias de tumulto e caos. E acima de todas as coisas, lembrarmos que em Cristo Jesus e mediante a fé nele, fomos religados ao Pai. Temos paz com Deus. E Deus não é mais apenas o Criador. Ele é o nosso Senhor, Rei, Pai e amigo. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso. Que bênção bendita, maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Olha, Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe a sua vida. Que o seu coração, como disse o salmista, não venha se assustar com más notícias, mas esteja, como diz o salmista que lemos aqui hoje, firme no Senhor. Não se esqueça de quem você é, mas, acima de todas as coisas, não se esqueça de quem Deus é. Vamos orar. Deus eterno, bendito e santo, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos criou numa relação, ó Pai, de comunhão contigo. E apesar dessa relação ter sido quebrada na queda, o Senhor nos resgatou na pessoa do teu Filho, e o Senhor abriu um novo e vivo caminho pelo qual podemos chegar à tua presença e adorar o seu nome. Abençoa o teu povo agora, e conceda-nos a graça de vivermos não apenas esse dia, mas todos os dias da nossa vida, não nos esquecendo de quem somos e de quem o Senhor é. Honras e glórias e louvores ao teu nome. Abençoa o teu povo. Oramos confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço.